Boa tarde, meu nome é Silvia Gonçalves, sou estudante do curso de Direito da Unime do 5º semestre e vou gravar um vídeo sobre o meu projeto de pesquisa para a disciplina Direito Constitucional, ministrada pelo professor Rodrigo Franco. O tema da minha pesquisa é uma perspectiva cronológica da educação superior brasileira e sua relação / inserção no Estado Democrático de Direito. Bom, um tema amplo, né? A gente fez o recorte, o único recorte que existe, na verdade, em relação à educação superior brasileira. E por quê? Porque nesse estudo a gente pretende compreender o direito à educação como um direito fundamental do cidadão e como a Constituição e as legislações sobre a educação superior foram, ao longo do tempo, elaboradas e aplicadas às universidades e faculdades e como isso está diretamente ligado à formação da sociedade brasileira. Bom, a problemática da educação brasileira não pode ser abordada sem fazermos relação com a política econômica de cunho capitalista, neoliberal em nosso país. Quando nos referimos à sociedade brasileira, é imperativo reconhecer o domínio hegemônico do modelo societário capitalista neoliberal, né, como todos sabem. Contemporaneamente, o cenário específico da sociedade brasileira é aquele desenhado por um intenso e extenso processo de globalização econômica cultural, conduzido pela expansão da economia capitalista, que se apoia na política ideologicamente do neoliberalismo. Por isso, é uma tendência, inclusive mundial, a planificação em todos os países da minimização do Estado com a total priorização da lógica mercantilista na condução da vida social, com incentivo à privatização generalizada e a defesa do individualismo, do consumismo, da competitividade da iniciativa privada. No que concerne especificamente à educação, prevalece a teoria do capital humano, ou seja, a da preparação da mão de obra para o mercado de trabalho. Do ponto de vista de sua formação histórica, o Estado brasileiro se constitui mediante uma formação conservadora, né, com um aparelho estatal forte frente a uma sociedade civil frágil, tornando-se um Estado capitalista economicamente e corporativo socialmente. Os mecanismos de representação de interesses dos segmentos sociais se dão no próprio Estado, por meio de movimento sindical e sindicatos. Já a representação dos empresários se faz pelas câmaras municipais, estaduais, ou seja, né, por toda essa máquina. Esse modo corporativo de representação é uma forma de obstruir a formação de uma consciência ético-política civil. Né? Então, a gente tem a supremacia da classe no poder e ela se dá por uma dominação e não pela direção político-ideológica. O projeto político da classe dominante não tem amparo nos anseios da necessidade da maioria da sociedade. Né? Então, com essa estrutura política econômica, a educação, em sua relação com o trabalho, é destinada e pensada para formar profissionais, em sua imensa maioria, né, para o trabalho simples. Portanto, o ensino superior, nessa conjuntura, né, não é prioridade para o tipo de formação de sociedade como a brasileira. Então, qual é o objetivo geral do nosso projeto de pesquisa? É demonstrar cronologicamente a trajetória da legislação sobre a educação superior brasileira a partir da Constituição de 88 e suas tendências políticas, econômicas e sociais versus ao Estado Democrático de Direito. Os objetivos específicos: analisar os impactos da legislação e suas implicações práticas na educação superior brasileira. Analisar se as premissas de um Estado Democrático de Direito estão sendo amparadas na legislação sobre a educação superior brasileira. Avaliar as lacunas da legislação atual, evidenciando seus impactos na garantia do Estado Democrático de Direito. Verificar se a legislação está sendo cumprida de forma a atender ao que
ao que está proposto no PNE, né, no Plano Nacional de Educação Superior, e verificar qual aspecto político, econômico, social está mais protegido pela legislação brasileira. E aí a gente parte. Qual é o real problema, né, dessa pesquisa? A educação brasileira, historicamente, está sendo estruturada e ofertada buscando atender às premissas de um Estado democrático de direito. A educação no ensino superior deve ser diferente dos outros níveis de educação. Essa foi a proposta do Estado na Constituição de 88. O direito aos níveis mais elevados da educação é igual para todos? Bom, esse é o problema que a gente vê. São as perguntas que a gente vai buscar resolver ao final da pesquisa. E qual a nossa justificativa para essa pesquisa, né? A Constituição Federal, a de 88, né, em seu artigo 205, né, afirma que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Partindo da garantia desse direito fundamental e de seus desdobramentos, avaliaremos a legislação do ensino superior à luz de aspectos históricos, políticos, econômicos e sociais. Ao longo da história da educação brasileira, podemos contar, por meios de estatística, que apesar de ser um direito fundamental, a educação formal não chega a todos os cidadãos, e especificamente a educação superior. No Brasil, segundo o IBGE 2010, apenas 7,9% da população possui nível superior completo. Esta pesquisa é relevante do ponto de vista jurídico e principalmente social, porque os seus resultados contribuirão para que tenhamos consciência se as políticas educacionais geradas a partir da legislação vigente para o ensino superior vão ao encontro ao determinado no artigo 205 da Constituição Federal de 88 e na Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, que diz o seguinte: toda pessoa tem direito à educação. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, em função de seu mérito. Do ponto de vista jurídico, esta pesquisa é relevante, pois, por meio de seus resultados, será possível, em meio a inúmeras reflexões, avaliar a tendência da legislação sobre o ensino superior brasileiro, né? Então, para o nosso embasamento teórico, a gente precisou tanto pesquisar a parte relativa ao direito, só um minutinho, ao Estado Democrático de Direito, desculpa, e aí a fundamentação maior que a gente foi utilizar é Bobbio, né, e especificamente, só um minuto, porque ele trata bastante dessa, Bobbio, especificamente no seu texto, O Futuro da Democracia, né, uma defesa das regras do jogo, né, uma tradução de Marco Aurélio Nogueira. Então, a gente foi buscar nele essa fundamentação, né, e aí ele vai discutir justamente essa questão da democracia, né, de quando a gente elege um Estado democrático de direito, as implicações que isso tem, a burocracia ela vem inerente a essa escolha, né. Então, a gente vai discutindo dentro dessa forma. E aí ele fala em seu texto, né, que isso, quando você elege a democracia, acaba transformando a sociedade civil, né? E aí você tem 3 pontos que devem ser de atenção, né? A transformação da economia familiar para a economia de mercado, e de uma economia de mercado para a economia protegida, regulada e planificada, a questão do contínuo crescimento do aparato democrático e o terceiro ponto, o rendimento do sistema democrático. Então, ele vai, o trabalho dele vai versar sobre isso e a gente faz essa relação com o histórico, né, a cronologia da implantação da educação brasileira superior no Brasil, né, educação superior brasileira. E aí a gente vai relacionando. E a gente vê
nessa trajetória que um dos aspectos mais relevantes foi o econômico, né? Então, como o ensino superior é uma concessão e a maioria das instituições superiores elas são privadas, o que a gente percebeu? Que houve um boom da educação após um boom de matrículas, né, na educação superior, após o governo ter liberado um crédito estudantil, né, o FIES. Então, a gente vê que eu tenho uma tabela no meu projeto, deixa eu mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver direito, que ela justamente explica, né, esse crescimento, né, é o censo de 2015, né, e que a gente vê que há um crescimento também acelerado, muito amplo, do número da educação superior EAD, que também tem relação com essa questão econômica, já que o mesmo curso que no ensino superior presencial custa em torno de R$ 600, no EAD esse mesmo curso vai custar 150, R$ 200, né? Então isso também a gente vê que a questão financeira ela é fundamental no crescimento de matrículas. Então a gente vai discutindo isso e a gente ainda está estudando, mas a gente vê que a tendência é justamente essa. As referências bibliográficas que nós utilizamos foram a própria Constituição Federal, né, a Lei 9.394 de 96, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida como a LDB, né, a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, né, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES, a Lei 13.005, né, que estabelece o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, BOBIO, como já tinha citado. Também para essa parte do Estado Democrático de Direito, a gente usou José Joaquim Gomes Canutilho, né, especificamente no livro Estado de Direito, Cadernos Democráticos, da Fundação Mário Soares, de 1999, né? O trabalho Desafios e Perspectivas da Educação Superior Brasileira para a Próxima Década, organizado por Paulo Spiller, né? Uma coletânea da Unesco, esse trabalho, né? E a Constituição dos Direitos Sociais de Calmon de Passos. Então, esses são nosso referencial bibliográfico, né? E esse é o nosso projeto de pesquisa. Espero que tenha esclarecido bem qual é o meu objetivo, mas o que a gente percebe e o que a gente quer entender é justamente porque quando a gente vai lendo, estudando e vendo toda a legislação que sai sobre o ensino superior brasileiro, a gente percebe o seguinte, que a cada dia existe menos ênfase na qualidade do ensino superior, ou seja, a legislação protege menos a qualidade, né, e protege cada vez mais a abertura, a expansão, sem ter uma fiscalização adequada, né? Apesar da lei dos sinais vir com este objetivo, a gente percebe que isso não tem, as legislações que saíram após, elas só têm se preocupado com a expansão, a abertura e aumento do número de matrículas da educação superior, e não necessariamente com o que deveria estar em primeiro lugar, que é a qualidade do ensino superior brasileiro.